Bom, nós já estamos de volta com o Folha 1 desta quarta-feira e no nosso quadro das entrevistas hoje recebemos pela primeira vez um profissional da área de saúde, a doutora Afife Ibrahim Kenaves, que é endocrinologista, e nós vamos falar de dois temas que estão bastante renitentes, podemos dizer assim, no consultório dela: o diabetes e também a obesidade. Obrigado por nos dar a honra da entrevista, uma alegria ter. Sempre participando dos meus programas, fazia tempo que não, e agora aqui nessa nova fase do jornal, que alegria ter. É um prazer estar aqui de novo para a gente participar e dar alguns conhecimentos, algumas coisas que muitas vezes passam desapercebidos, e é bom conversar sobre um assunto tão importante hoje no mundo inteiro, pela alta incidência dessas duas patologias e que realmente levam a consequências sérias à saúde lá para frente. Não, é verdade, nós começamos então falando do diabetes, que antigamente, acredito até pela situação de leigos, né? Todos nós da população somos, a sociedade médica está se atualizando constantemente e trazendo isso para a nossa realidade, né? Nos informando, o fato de que antigamente falava-se que o diabético era a pessoa com idade mais avançada, era aquela doença com risco de morte, e acabou. Hoje nós temos cada vez maior essa incidência em crianças, inclusive. Sim, a maior sobrevida hoje, a perspectiva de vida que vem aumentando a cada tempo que passa, é que vem propiciando o aparecimento de mais casos de determinadas doenças, dentre elas diabetes. Na criança é diferente, é uma doença, é um diabetes um pouco diferente da do adulto, porque é o chamado diabetes insulino dependente. Porque o problema da questão é a falta da produção de insulina. Então, se não tem insulina, não tem como essa insulina levar a glicose para dentro da célula. E a falta dessa insulina é que faz aparecer esse diabetes, que é um diabetes bem mais, vamos dizer assim, complicado, porque o tratamento só existe um, que é a injeção de insulina, e a incidência pode aparecer desde o nascimento até os 18 anos, considera assim. Antigamente era chamado diabetes infanto-juvenil. Como se verificou que esse tipo de diabetes também poderia aparecer na fase adulta, então fez-se uma divisão: diabetes tipo 1, tipo 2. Tipo 1, insulino dependente. A causa é a falta da produção de insulina, tratamento com insulina. E tipo 2 é o tipo do adulto, que aparece geralmente após os 40 anos de idade, né? E que configura um quadro clínico, vamos dizer assim, mais ameno em relação à evolução desse diabetes, porque o diabetes da criança, pela falta da produção de insulina, a evolução é rápida para o coma, se você não interferir antes. A facilidade com que se chega ao coma diabético é grande. Como o diabético do adulto é diferente, porque não é só, vamos dizer assim, há uma deficiência sim, mas não absoluta de insulina, e sim a falta da atuação da insulina. Então, que acontece determinados sinais, sintomas, que muitas vezes até passa desapercebido. Tem aquele ciclo: aparece, depois ameniza, depois aparece. Então, o diagnóstico, a evolução dele é lenta e poderá ser diagnosticado com o decorrer da procura do profissional, para um profissional. Sim. E tratar desse tipo do diabetes. Então, é um diabetes do adulto em que o tratamento é através de medicamento, né? Já na criança não, é só injeção de insulina. Agora, hoje em dia já é uma consciência da população em procurar o médico, né? Qualquer coisa diferente no organismo já há esse avanço, né? Antigamente as pessoas só procuravam um profissional, médico, no estágio bem avançado da doença. Exatamente. Uma coisa que é bom frisar é que o diabetes do adulto, no caso, uma pessoa, por exemplo, foi feito uma avaliação, se você pegar 50 pessoas, 100 pessoas, aleatoriamente, e fizer um teste, você em 50 delas vai encontrar o diabetes. Por quê? É a evolução silenciosa da doença. Então a gente chama muita atenção, cuidado, porque
Porque a pessoa, pô, mas eu não estou sentindo nada, eu não estou urinando muito, eu não estou bebendo muita água. Aqueles sintomas antigos, mais tradicionais. Aqueles sintomas clássicos. Porque esse tipo de sintoma, eles só vão começar a aparecer a partir do momento que começa a escapar a glicose que está no sangue, escapar para a urina, fazendo a pessoa urinar mais. Então, o que acontece? Os rins conseguem segurar essa glicose até um nível de 180. A partir daí, não consegue mais e começa então a escapar pequenas quantidades de glicose para a urina. Como a glicose é hiperosmótica, ela puxa a água. E por ela puxar a água, faz o indivíduo a urinar mais. É um sinal que chama atenção. Então, para que isso aconteça, a glicose 180, 190 não é suficiente ainda para gerar sintomatologia. Só vai começar lá pelos 200, é que começa a pessoa a perceber que está urinando mais, está bebendo mais água. Nesse estágio já está no estágio, já. Então, o que a gente alerta? Quando essa glicose está do normal até os 180, por aí, ela não é suficiente para gerar sintomas e sinais, mas é sim suficiente para lesar, provocar um infarto, um derrame, que muitas vezes o paciente procura o doutor porque ele teve um infarto, um derrame, sem saber que quem provocou aquele foi um diabetes que ele tinha, não sabia, porque os níveis de glicose não eram suficientes para gerar sintomas. Agora, hoje em dia, a obesidade é um outro fator de risco para isso tudo, né? Para desencadear o diabetes e outras tantas doenças, né? Não tenha dúvida. A obesidade é o que? O aumento do peso, o excesso de tecido gorduroso leva a um quadro que a gente chama de resistência insulínica. Ou seja, tem insulina, mas não é suficiente para pegar essa glicose e jogar para dentro da célula. Por quê? O excesso de gordura bloqueia a entrada dessa glicose. Então, a causa do adulto não é propriamente a falta de insulina, e sim a falta da atuação da insulina. E quando esse excesso de peso começa a fazer aparecer o diabetes, é o fator mais desencadeante do diabetes. Então, por isso que a pessoa começa a engordar, daqui a pouco ela começa a emagrecer sem motivo nenhum. E até acha ótimo, né? Comendo e está emagrecendo, sem saber que aquilo é um diabetes já desencadeado. Então, a obesidade é extremamente importante para ser avaliada, investigada, tratada e principalmente em criança. Porque existe o tipo 2 da criança, do adolescente. Não é o tipo 1 insulina dependente, é a obesidade. E essas comidas hoje em dia, diabetes, né? Esses fast foods ajudam a complicar tudo isso. A mídia, né? A mídia hoje em dia é uma coisa assim, extremamente chamativa, atraente aos olhos, principalmente das crianças e dos adolescentes. E também nos adultos, né? Todo mundo de uma forma geral, né? Chama atenção, e esse excesso de alimentos que fazem com que possa evoluir para uma obesidade, refrigerante em excesso, enfim, é uma série, falta de atividade física, sim, o sedentarismo, são fatores primordiais para poder desencadear um diabetes. E na criança é o que acontece, ela fica obesa e com isso ela faz um tipo de diabetes, sim, por resistência insulínica. Olha, o assunto é vastíssimo, interessantíssimo. E com certeza fica o convite, os nossos encontros serão constantes e fica o convite para que possamos ampliar o debate tanto sobre diabetes quanto de obesidade no nosso próximo encontro. Sem problema, estarei à disposição. Muitíssimo obrigado. E a você, Obrigada, muito obrigado. A vocês. Tenham todos uma ótima noite e até amanhã.